Mas de fato é uma alegria estarmos aqui nessa noite que para nós é um marco. Sabemos que muitas pessoas, como disse Sônia, acham que o nosso Jefa fecha, mas é um momento sim de reflexão, porque a nossa própria tradição, a nossa cultura, ela nos coloca como um novo ciclo. Se olharmos de uma forma fria, nada mais são do que horas que vão passar, chegando um novo dia. Mas nós precisamos de ritos. A vida inteira é repleta de ritos. De tal forma que nesse instante é importante que a gente dê uma parada, como muitos fazem, e possam fazer uma reflexão do que passou e aquilo que deseja do porvir. Em especial, quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita e percebemos a grandeza e a preciosidade que é a existência na Terra. Sendo assim, não à toa elegemos o tema Jesus, caminho, verdade e vida, porque para nós é necessário fazermos análises mais profundas, tendo em vista o fato de sairmos da superficialidade ou buscarmos sair dessa superficialidade de uma obediência às vezes cega. Para tal, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, e esta frase ter vindo diretamente num diálogo que ele tinha com os apóstolos, num momento crucial, pedimos licença para fazer uma análise rápida, histórica, até o momento onde chegaremos a essa frase, e como acredito ser um dia, repito, um marco, para nós, um ponto de mutação, nós iremos em busca das palavras do próprio Evangelho e percebermos quão rica é essa passagem, que ele conversa com os apóstolos após a saída de Judas Iscariotes da mesa na ceia. Ele continua com os apóstolos em diálogo, e é exatamente aí, através de perguntas dos apóstolos e das respostas do Cristo, que surge essa frase, abrindo aquilo que ele iria dar como orientação àqueles que ficariam. É importante, portanto, que a gente possa voltar um pouco neste tempo, o que antecedeu a esse momento, para que a gente entenda essa estrutura e de alguma forma reflita na nossa condição de pensar naquilo que nos aguarda neste ano que se inicia. Nós sabemos das tradições daquele povo, enraizado nas lições de Moisés, sendo até então, na perspectiva de cada um deles, o povo escolhido por Deus. Não obstante, encontravam-se sobre o jugo de Roma, que vale salientar, era uma sociedade ou um povo, podemos assim dizer, que trazia a sua religiosidade vinculada ainda a um politeísmo, a figura de vários deuses, de tal forma que não solicitava diretamente nenhuma perspectiva ética, moral, em especial quando havia deuses voltados para determinadas condutas que para eles era normal. Conhecemos festas diversas, das quais lembramos da própria Saturnália, onde a condição do beber e determinadas orgias eram patentes naquela sociedade. E vamos encontrar, nesse próprio contexto histórico, algo que chamava a atenção em Roma, que era o respeito que eles tinham no contexto dessas culturas nas cidades onde eles invadiam. Eles não obrigavam, não impunham a própria crença. Não obstante, é impossível nós termos um encontro de civilizações e não haver um mesclar dessas situações, desse contexto ético, religioso, porque, afinal de contas, nós não conseguimos passar incólumes, ilesos à convivência de uns com os outros. Desta forma, sabendo que cada um de nós traz ainda marcas de um passado, em especial no processo evolutivo, com um pé ainda na animalidade, dar vazão aos nossos instintos inferiores era algo muito natural, como ainda hoje o é. A diferença é que naquele período não só se buscava, mas como se tinha cidadania diante de algumas tradições, repetimos, festas e crenças daquele povo romano. Do outro lado, teremos a rigidez daquela perspectiva do Deus único, do Deus dos exércitos, que elege um povo em detrimento de outros e que iria subjugar aquele povo invasor pelo fato de não respeitar nem adorar aquele próprio Deus. É neste cenário praticamente bélico que surge a figura de Jesus, a concretização da promessa advinda daqueles profetas que cantavam a vinda do libertador.
Libertador este que, na perspectiva materialista, humana, talvez ainda arraigado a esse passo ainda atrás da animalidade, esperava-se um homem à frente dos exércitos que iria subjugar agora a Roma e fazer com que eles pedissem perdão e pudessem ser punidos pela falta de crença e de respeito às orientações dadas por Moisés. E aí vem a grande problemática, porque Jesus vai causar um abalo nos dois grandes grupos daquele contexto inteiro. Ele nasce na tradição judaica, obedece essa condição até determinado ponto, e a partir dali, onde ele tem uma estrutura moral, física e no tempo coerente, traçado, sabemos, pela própria espiritualidade, ele inicia o seu messianato, causando um estranhamento nesses dois grandes grupos. E muito mais dentro da realidade dos judeus, mas, de alguma forma, que estavam ligados diretamente a esta promessa profética, mas queria resvalar na condição dos romanos, quando mais adiante iriam se chocar, e é exatamente a conduta daqueles que conheceram a Jesus que chamam a atenção e causam o abalo na sociedade de Roma. Jesus, então, apresenta, como sempre falamos, um Deus diferente, no qual faz brilhar sobre justos e injustos, causando a primeira grande problemática. Porque, afinal de contas, para os judeus, o Deus verdadeiro só dava crédito, ou só auxiliava, ou só atendia os pedidos do povo judeu, quando Jesus vai ensinar que este Deus era um Pai que abrangia a toda a terra, no caso, a todos que ali se encontravam. Gerando, então, desconforto. E, indiscutivelmente, no momento em que ele agia, devolvendo vista aos cegos, levantando os paralíticos, limpando os leprosos, chamava a atenção, de um lado, àqueles que estavam vinculados às profecias que já haviam sido cantadas antes, porque eram sinais peremptórios, e para um povo politeísta, quem seria aquele homem que tinha essa condição, que Deus, com D minúsculo, é este encarnado na terra que produziria isso. E como a nossa imagem e os nossos desejos inferiores nos falam do poder temporário, quem não teria medo de perder o seu lugar diante daquele homem praticamente inexpressivo em termos de força física ou de estar à frente de um grande exército? Então ele causa essa estranheza, de tal forma que ele vai buscar figuras que mais uma vez vêm levantar um questionamento. Por que não governadores? Por que não senadores? Que poderiam, de alguma forma, trabalhar aquela estrutura social para implementar aquele reino que ele viera a falar. Mas ele busca praticamente ignorantes, pescadores, vai eleger indivíduos que quebram por completo essa perspectiva material, porque ele não estava preocupado nessa condição de um reino. E qual seria a primeira grande mensagem? Que o próprio Cristo aí já nos passa, mostrando que tudo o que fazia tinha uma informação divina que nos vale a atenção para as reflexões. Quando a mente encontra-se assoberbada, bem como o coração de certezas, em teses trazidas por outros homens, mesmo sábios, não há espaço, às vezes, para as verdades divinas. É tão real que ele agradecia a Deus por haver escondido isso dos doutos e aos prudentes e ter apresentado, tocado verdadeiramente o coração dos simples e dos ignorantes. Porque a mensagem ela se faz mais vivida e mais compreendida quando de fato existe um reconhecimento. E essa mensagem dele é tão perturbadora que mais curiosos nós ficamos quando perceberemos que indivíduos que fazem da vida um campo de batalha em busca de determinadas conquistas, vão encontrar na mensagem de Jesus uma palavra de tranquilidade, de uma esperança diferenciada e de uma paz que não se encontra na terra. Vejamos que na análise que todos nós faremos aqui, ou melhor, que cada um de nós deve fazer nesta noite, ou talvez tenha feito durante o dia, a gente vai fazer a análise do ano, vendo o que nós atingimos e o que nós não atingimos. E imediatamente traçamos metas para 2023. É natural que seja assim. Mas esquecemos da própria, como podemos dizer, a condição da vida ela não ser tão objetiva no que tange as nossas plantações e colheitas na seara material. A famosa impermanência.
E quando nós traçamos as metas de 2023, não são poucas as vezes que nós fazemos e colocamos metas no sentido apenas material. O que não vai aqui nenhuma crítica, porque não há problema em nós avançarmos. A doutrina espírita, ela não nos convoca a uma mendicância para nos tornarmos pesados a ninguém. Não obstante, ela nos mostra que o que temos em termos de matéria é algo que nos é apresentado para benefício nosso e dos demais, em especial como um crédito que nos está sendo oferecido e que nós prestaremos conta. Mas a pergunta é, se nós atingíssemos todas as metas materiais, o que faríamos de fato? E por que esta pergunta, Alisson? Porque nós vamos encontrar o paradoxo dessa mensagem de Jesus. E para aqueles que estavam como apóstolos, havia a segurança daquele indivíduo. Porque toda vez que eles tinham dúvidas quanto à mensagem que Jesus trazia, tinha o próprio mestre para esclarecer. E é natural, porque eram como crianças que ainda estão se estabelecendo na vida, tendo na mão dos pais a segurança que ainda nos falta. Até que chega um momento em, como diz o próprio poeta, que a vida se abrirá num feroz carrossel. E aí a gente vai enfrentar a vida sem a figura do pai e da mãe, e agora são as nossas escolhas, diante da preparação que nós tivemos. E é exatamente isso que vem a acontecer. Mas indivíduos no Evangelho que entraram em contato com Jesus, em especial chamarei duas figuras, a atenção de duas figuras, vão falar dessa realidade, dessa profundidade da mensagem que cabe a cada um de nós neste dia de hoje e para todos sempre. Quem sabe para toda a eternidade, porque são palavras de vida eterna. A primeira delas é a figura de Zaqueu, no qual passa a uma parte da sua vida naquela condição que talvez muitos de nós estejamos desejando. Não em sermos cobradores de impostos, mas a vantagem de termos aquilo que ele tinha, uma boa condição financeira. Mesmo a condição até de ajudar, porque muitas vezes nós falamos, se eu ganhasse naquela Mega Sena... Alguém jogou? Não levanta. Para não, vai que, né? Mas alguém já pode ter pensado, vou jogar na Mega Sena. Né? Porque ajudava. E a ideia da gente é, eu ajudo, mas eu também vou ajudar. A gente sempre dá aquele pretexto. Né? Para ver se dá uma mãozinha. E talvez para nós fôssemos a perdição. Né? Porque nós iríamos enveredar por caminhos do homem velho que ainda fala tão alto em nós. Porque sem tantos recursos... nós ainda fazemos algumas bobagens, imaginemos se tivéssemos todos os recursos do mundo. Não é? Então é nessa análise. Zaqueu, ele tinha a possibilidade. E vejamos que quando ele entra em contato com Jesus e Jesus o visita, ele vai ter uma atitude totalmente oposta daquela que nós teríamos. Particularmente posso falar por mim. Talvez deparando-se frente a frente com o homem, a situação fosse distinta. Mas observe que na hora em que a salvação entra naquela casa, não era a salvação na figura só do indivíduo Cristo, mas era na mensagem libertadora, porque era um homem atado, preso a algumas coisas da matéria. E ele então compreende naquele convívio, talvez de horas, qual seria a finalidade da existência. E ali Zaqueu restitui às pessoas que ele havia feito as cobranças e vai além. Ele devolve todo o resto e vai fundar mais adiante, ele funda a Casa do Caminho, porque o patrocínio é dele. É ele que dá a Pedro a condição da casa se estruturar. Agora vejamos o paradoxo nesse nosso planejamento. Que mensagem é essa que faz com que o indivíduo que tinha tudo aquilo que nós buscamos, muitas vezes a custo da nossa saúde mental e física, e ele simplesmente muda o cenário da própria vida e vive uma vida de plenitude? É paradoxal. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar em outra figura. E eu gostaria de fazer essa análise por conta de uma questão chamada tempo. Mas, Alisson, por que tempo? Porque nós vamos perceber que após a ceia, e naquele momento que nós iremos chegar, quantas dúvidas ainda alimentavam os apóstolos. E eles passaram 3 anos diretos com Cristo. Zaqueu teve um encontro, e Maria de Magdala outro, que seria o segundo personagem que eu gostaria de resgatar. Segundo consta, uma mulher de rara beleza, e encontrava-se sempre com pessoas da alta estirpe da sociedade romana,
de tal forma que era uma mulher, apesar de ser chamada mulher da vida, mas ela tinha condições financeiras, segundo relata a própria Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino. Diz que além de ser muito bonita, tinha muitas condições. E dentro dessas condições, ela ajudava muitas pessoas que eram tidas como as marginalizadas da sociedade, porque ela era carente de amor. E depara-se com a figura daquele homem, que ela sai escondida para dialogar com ele. E lá ela enxerga, de fato, aquela fonte que dessedenta, de uma forma que nenhuma outra o fará. E o mais interessante, talvez a maior das mensagens de Maria de Magdala, é esse poder transformador na medida em que ela, de fato, identifica a pauta cristã, aquilo que Jesus veio trazer e que o mundo, por mais gênios, pensadores, filósofos que apresente, não atingirá e proporcionará à alma do ser humano a paz e o equilíbrio, a tal ponto que neste mesmo diálogo, em que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele vai dizer mais adiante: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo estabelece é muito diferente, porque ela conhecia a condição de ter pessoas que obedeciam aos seus pedidos, porque os favores políticos sempre tiveram na humanidade, não é coisa nova. Desde lá, desde antes, em especial com a força da sedução da mulher, porque ela sabia usar dessa sedução. Então ela abre mão. Conta a Amélia Rodrigues que ela, no outro dia, abre a janela de casa e começa a jogar tudo que ela tinha de valor pela janela. E ela, conhecida como era por ser obsidiada por alguns espíritos, aquelas pessoas diziam: está fazendo isso porque enlouqueceu. Mas nós temos certeza que dentro de algum tempo ela voltará para a mesma vida. E esse é o ponto-chave que eu gostaria de comentar agora. Por que, Alisson, você está chamando isso como um ponto-chave? Porque a força transformadora, ela não surge na questão dos minutos, porque ela vai levar agora uma vida sendo atacada por aqueles que o cercavam pela descrença na mudança daquele indivíduo. E é interessante que nós perceberemos isso em todo o movimento religioso, que é o maior paradoxo que a gente encontra. Indivíduos que compram a ideia, às vezes, sobre outras pessoas, e a partir dali se tornam inimigos ferrenhos. E às vezes se pergunta: você conheceu? Não. Você dialogou? Não. Mas a gente compra a ideia, e assim acontecera com Maria de Magdala. As pessoas que faziam uso dos seus serviços começavam a sorrir e chegavam a ela e perguntavam se ela ainda não estava disposta a. Ora, nós sabemos que nós não mudamos da água para o vinho. É necessário um esforço para um resultado diferente. E Maria de Magdala, agora sustentada nesta crença e naquele amor daquele homem, que não era mais o amor da horizontalidade, é um amor de uma verticalidade que muitos de nós talvez ainda não tenham experimentado, acredito, fez com que ela superasse o questionamento de todos, em especial as armadilhas que iam se criando no caminho. É algo tão pontual a vida de Maria de Magdala no Evangelho, que quando Jesus retorna aos planos superiores, ela busca ficar com os apóstolos. Vejamos que interessante. Os apóstolos têm essa conversa, e vai ser importante a gente trazer no livro, para a gente perceber o choque que há entre a mensagem de Jesus, a atitude dos apóstolos naquele instante e o que acontecera com Maria de Magdala. Porque ela solicita ficar com eles, porque junto a eles vinha a lembrança do mestre que ela havia conhecido, do qual agora ela dedicava a vida. E Simão Pedro e os demais, com medo da fama de Maria de Magdala, e agora uma análise bastante pessoal, muito pessoal, não sou nem de fazer isso, mas conhecendo um pouco da psicologia humana, quando a gente rechaça com medo, é porque no fundo nós não somos seguros das nossas próprias certezas. Talvez Simão Pedro, ou qualquer outro dos apóstolos, ao ver uma mulher daquela tão bonita, balançasse, conhecendo do seu passado leviano, da facilidade, entre aspas, que era, e talvez conhecendo a própria fragilidade, foi preferível que ela não ficasse próxima. E ela sofre com isso. Mas ao invés de no desespero, ela dá um passo atrás e voltar ao homem velho, talvez a mulher velha, do qual até então ela estava sofrendo pela ausência de amor, ela luta passando um processo de expiação, dor, de reestruturação, de ponto de mutação.
de recomeço. Que para nós hoje serve em termos de calendário esse começo. Para nós, a partir de amanhã, é um recomeço. E nós começamos a traçar absolutamente tudo, repito, as nossas metas do ano. Mas é preciso fazer a mesma pergunta que Maria de Magdala. Ela tinha tudo, inclusive a vida fácil que hoje nós observamos na sociedade. Veja que ciclo fantástico. E às vezes as pessoas perguntam como pode. A história é cíclica. Quem conhece, quem estuda história, ouve isso dos professores. A história é cíclica. Nada melhor do que compreender a reencarnação para ver, de fato, que a história é cíclica. Porque são os mesmos espíritos que voltam, trazendo as suas velhas tendências e fazendo a história. De tal forma que o Espiritismo vai explicar de maneira muito clara, daí o período que nos é dado na Terra, e depois disso, quando começa a migração de espíritos para outros planetas, e aí há uma renovação real e concreta. Porque agora esses personagens não se encontram mais no mesmo palco. Veja que beleza. É exatamente isso que nós vamos perceber. Então, para atingir esse fim diferente, essas metas que devem ser traçadas, a pergunta que Maria de Magdala fez a si, e o que a levou ao Cristo à noite, pegando uma embarcação para chegar lá, não foi outra coisa que não o que é que faltava para ela ser feliz. E não eram coisas, que é isso que é o mais interessante. Não eram coisas. Não era ter pessoas, não era ter o sexo fácil, como hoje nós observamos quantas situações não acontecerão de hoje para amanhã, ou talvez de amanhã para depois, porque às vezes envolvidos com as questões do mundo, né, o álcool que sobe e nos tira o senso, fora a presença e a influência dos espíritos que nós conhecemos, pelo menos como espíritas sabemos dessa realidade, a tal ponto que os espíritos nos dirigem, é o que está escrito na obra, do Livro dos Espíritos, se entregam às sensações porque hoje não há mais essa condição da porta estreita. Mas, ao mesmo tempo, se nós questionarmos quanto à crença, vai se dizer ligado a uma religião cristã em sua maioria. Vejamos o paradoxo. Porque nós começamos a infiltrar pensamentos nesta seara do materialismo e de pensadores humanos, repito, nesta pauta que Jesus nos trouxe. Então eu sou espírita, mas eu não sou tão espírita assim. Eu sou católico, mas desde que a tese católica não me atrapalhe naquilo que a minha vontade fale mais alto. E Maria de Magdala, ao encontrar-se com Jesus, ela compreende e luta agora para aquilo que ela antes chamava de normal. Essa é a mudança verdadeira. É esse cenário, e é exatamente neste cenário que nós vamos encontrar os apóstolos bebendo da fonte, ouvindo de Jesus. E nós sabemos das incertezas e das inseguranças até que eles chegam nesse momento, em que eles estão com Jesus ali na ceia, e Jesus vai dialogar com eles, entregando o pão a Judas Iscariotes, como um símbolo daquele que iria traí-lo, e ele parte. E neste partir, Jesus continua o diálogo. E ele traz pontos nestes diálogos que para nós ele é fundamental, que é importante para que sirva como um roteiro, para que a gente entenda que como espírita, a nossa forma de viver, de estar e de interpretar o mundo é diferente. E ele mostra isso aos apóstolos, porque o que eles vão sofrer depois é o que nós sofremos na medida em que buscamos, porque acredito que nós estamos ainda no caminho, que nós buscamos quando elegemos a figura de Jesus como caminho, verdade e vida. Então eu peço licença que a gente vai para o Evangelho de João, o evangelista. E ele começa já dizendo uma coisa que reverbera em todo o tempo. O mal da sociedade, não dos espíritas, que é difícil ter espírita assim, mas o mal da sociedade hoje é o ansioso. Né? O ansioso, tem muito ansioso. O espírita, normalmente, ele não é tão ansioso assim. Eu acho. Rosali, não, né? Vamos lá. Veja como ele começa. Não se turbe o vosso coração. Depois que Judas Iscariotes sai, era noite, ele já fala do mandamento. É engraçado isso, Judas vai embora
E ele, desse modo, quando ele saiu de Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. Aí ele diz, lá adiante, ó, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí ele começa, não se vos turbe o vosso coração. É uma lembrança do Sermão do Monte. Não se angustie pelo dia de amanhã. Observai os pássaros dos céus, os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Então vejamos que é contemporâneo. Então ele já nos dá a primeira dica, talvez para a gente repensar 2023. Não se vos turbe o vosso coração. Mas não para aí. Crede em Deus, crede também em mim. Ora, na perspectiva espírita, e Allan Kardec, no seu período, sofre a mesma coisa que os cristãos primitivos sofreram, porque foi a perseguição, primeiro de um lado, daquela estrutura religiosa mais tradicional, baseada em ritos, e que não se deu a possibilidade de conhecer a mensagem, bem como dos cientistas da época, cuja tese era materialista. Os cristãos primitivos sofrem da mesma forma, porque chamava a atenção agora, na sociedade de Roma, quando eles traziam o cuidado e o zelo com pessoas que na estrutura do direito romano eram colocados à margem e dentro da própria estrutura judaica. Então, enquanto todo mundo usufruía de estar e viver na terra, o cristão tinha uma postura diferente. E isso chamava atenção. E, obviamente, aquilo que nos chama a atenção pela ação gera em nós um desconforto que a nossa animalidade ela vai combater em graus diversos. Hoje nós não ficamos mais escondidos atrás da porta ou de um arbusto para matar aquele, mas em outros tempos se fazia. A tal ponto que nós sabemos das perseguições que haviam aos indivíduos que agora estavam vinculados à mensagem de Jesus. Porque enquanto estava todo mundo no bacanal, o pessoal estava trabalhando de outra forma. Porque não era aquilo que lhe preenchia mais. Não era o meio termo. Isso acontece com Allan Kardec no seu período, e isso acontece conosco nos dias de hoje, da mesma forma. E nesse avanço de raciocínio, quando ele diz, crede em Deus, crede também em mim, na perspectiva espírita isso abre um leque fundamental, amplo. Primeiro, porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, nós não estamos no lugar errado, na situação errada, nem com as possibilidades equivocadas. Tudo que nós temos é cirúrgico, é preciso para a nossa evolução, como espírito que nós somos. Porque a perspectiva não é mais da matéria, é do espírito. E Jesus vai mostrar isso. Porque a sua mensagem não era para a personalidade transitória, é para o espírito imortal. E que deve ser exercitado agora, é indiscutível, porque o nosso futuro depende desta escolha de agora. As nossas metas estão sendo traçadas hoje, porque nós esperamos para amanhã. Repito, quais metas serão essas? Tem alguém que nos é inamistoso. Será que deve ser essa, na condição de sabermos que a melhor atitude seria tentar pelo menos aparar a aresta do nosso lado que seja, porque tem gente que não gosta de nós. É um direito que a pessoa tem, mas isso não é obrigado que a gente não goste da pessoa. E a doutrina espírita, quando diz isso, crede em Deus, crede também em mim, que Jesus fala nessa interpretação, que eu digo, abre um leque profundo. Ou seja, se crede em Deus é no sentido de que esses fatos que acontecem têm uma razão de ser, porque a inteligência suprema orquestra. E crede em mim, na figura de Jesus, porque ele de fato é o caminho, é o roteiro para que a gente consiga atingir com êxito estas metas. Nesse quesito em especial, nos deu vontade de falar, quando há esses personagens, o Evangelho diz assim, antes de você ir ao altar, fazer sua oferenda, vai lá e reconcilia-te com teu irmão. A doutrina espírita trouxe um sentido profundo para isso, porque ela vai falar sobre um fenômeno chamado de obsessão. E essa obsessão ela vai acontecer em alguns níveis, em especial, neste caso, em 2 níveis, de encarnado para encarnada
e de desencarnado para encarnado. Se bem que ainda vai para o encarnado para o desencarnado. Então vejamos, morreu, ainda bem, nunca mais eu encontro aquela trepeça. Não é verdade? É bom saber que não é real. Porque a animosidade, é importante que se diga, ela não está centrada no perfil psicológico do indivíduo. Não é que ela vai acabar com o corpo, ela está na alma. Então, na hora que a gente se encontrar do lado de lá, que beleza, aquele sentimento, ele vai vir à tona com toda a força. A gente não lembra disso. Porque hoje o corpo ele serve como amortecedor. As questões do direito, né, que nos cerca, e às vezes nos cerceia a atitude que a minha vontade era de pular no pescoço daquele indivíduo, eu não faço porque eu sou preso. Mas no mundo espiritual, isso não acontece. Olha que beleza. Então você vai atuar sem ser visto e ainda pode, dependendo da atitude do outro para contigo, ter êxito nessa condição de tentar esganar o outro. Quem já leu a obra de André Luiz vai ver um personagem que, certa feita, acorda angustiadíssimo, porque no plano espiritual, no momento em que ele se desliga um pouco do corpo, o espírito que o obsedia agarra ele pelo pescoço e tenta matar ele sufocado. E aí uma das ajudas dos amigos espirituais foi botar ele no corpo de novo e ele acordar com um pesadelo de alguém tentando sufocá-lo. Olha que beleza. Antes, então, de fazer tua oferenda, vai lá, reconcilia-te com teu inimigo. E é bom pensar no que nós sentimos. Não é o que o outro sente em relação a nós, mas é o que a gente sente em relação ao outro. Esse é o ponto-chave, porque eu não vou sofrer por outra pessoa, eu sofro por aquilo que eu carrego em mim. Então a mensagem de Jesus, ela já começa bastante significativa. Lá na frente, Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus lhes diz, é nesse momento em que ele fala, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ao Pai seria não só a condição da estrutura, da figura, do personagem Deus, mas é acima de tudo desse reino divino que vive em nós, que nós buscamos tanto, porque todos nós, em qualquer sociedade do mundo, temos anseio de paz, independente da mensagem cristã ou não, porque é algo do ser humano, do espírito humano, está na nossa intimidade. E na hora em que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é o personagem, porque eu posso gostar muito dele, mas agir contrário às leis que o Pai estabeleceu e não atingir essa meta. E essa é a problemática. Vamos lá adiante. E ele continua. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará também maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Isso já foi interpretado, às vezes, de uma forma super equivocada. Imaginemos, eu estou tentando lembrar um filme de comédia, eu lembro do ator, mas o nome do filme, com certeza alguém vai lembrar, era Jim Carrey, que ele ganhava por um tempo os poderes de Deus. Todo-poderoso. Formidável, isso aí. Então vamos lá, todo-poderoso. O que você pedir em meu nome, eu farei para glorificar ao Pai. Interessante isso. E ele preocupado com os e-mails que chegavam, quem não assistiu, assiste, é um excelente filme, dá para rir um bocado. E ele preocupado os e-mails chegando nesse período, inclusive, porque era a mega da virada nos Estados Unidos. E todo mundo pedindo para ganhar a Mega Sena. O que é que ele fez? Ele marcou todos os e-mails, desculpem o sorriso, mas porque eu lembrei da cena, ele marcou todos os e-mails e respondeu sim. Tudo que ele escrevia no e-mail acontecia na vida da pessoa. Os Estados Unidos inteiro ganhou a Mega Sena. O problema é que quando dividiu para a população, virou um grande caos, porque todo mundo disse que teve fraude. E aí uma guerra civil praticamente se viu na cidade, todo mundo estourando o vidro, quebrando tudo. E eles, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Então vejamos, a mensagem de Jesus ela não se encontra no termos da materialidade. Aquilo que for pedido em meu nome, eu farei para a glória do meu Pai. Ora, é um pedido sempre no campo moral.
que são os verdadeiros impedimentos para que a gente atinja aquilo que é a nossa plenitude. Às vezes é esse indivíduo inamistoso. Eu não consigo, Alisson, dar um passo. Ore. E Jesus diz isso. Ore por aqueles que te caluniam. Ore por aqueles que te perseguem. Porque, na verdade, o indivíduo começa a se elevar e a criar um sentimento de certa fraternidade. E com isso, como ele próprio diz, para a glória do Pai, isso se estabelece. Porque a lei que rege o mundo, o universo inteiro, é a lei de amor. E no momento em que a gente sai do nosso campo egoísta, do egóico, a gente começa a dar um passo em direção ao outro, esse mesmo na prece eu passo a entrar em sintonia com a lei e vou me sentindo à vontade e feliz por essa situação. Mas é fácil? Em nenhum momento ele disse que era. Em várias situações ele diz, renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Ora, renunciar a si é esse nosso personalismo, é a posição de estar sempre certo, é a posição de querer que as coisas aconteçam da nossa forma e que o outro também responda da maneira que a gente quer. Então, é uma mensagem profilática em relação às dores que às vezes nos aguardam agora no novo ano. Mas que nós somos tardos, porque preferimos caminhar da mesma forma. E aí ele vai adiante e diz assim, ó, quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Veja que interessante. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Não adianta sair por aí. Às vezes é válido, todo ato positivo no bem, ele é válido, ele conta. Mas a verdadeira transformação é essa que é interna. Às vezes eu vejo pessoas que passam o ano todo em situações tão complicadas, em atitudes tão infelizes. Chega nesse momento e começa a distribuir alimento. É ruim? Não, é ótimo. Já é um traço do início. Mas é importante compreender que é preciso conhecer a lei e viver dentro dela. Só que na hora em que a gente começa a optar pela lei, a gente vai entrar em choque milenar com o ambiente que a gente vive, com a nossa sociedade. Que ela, de fato, ela sente em nós uma ameaça, porque a nossa escolha não é aquela que todo mundo hoje elege. E ele vai dizer isso aqui. Quem não me ama, ele complementa, não observa as minhas palavras. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele mostra, de fato, quem ama e quem não ama. Ama quem observa a lei e vivencia, e não ama aquele que o conhece, mas que não vivencia a lei. E é esse o ponto que nós vivemos hoje. E eu vou ser até cruel em algo que eu vou apresentar, mas que não sirva de alimentação para outras situações, mas é só uma experiência que nós tivemos há pouco, quando fizemos uma determinada observação numa rede social, e uma pessoa nos procurou e veio nos falar de forma frontal, quando eu dizia, que eu ficava impactado com a posição na Inglaterra que a sociedade médica de lá, obviamente com alguns outros interesses, que não nos cabe porque o tema não versa sobre isso, mas dizendo que mães que apresentarem no ventre filhos com síndrome de Down têm autorização para o aborto. E nós fizemos uma observação, dissemos que triste que isso acontece. E fomos procurados por uma pessoa, eu não conheço, honestamente, mas como é rede social, as pessoas comentam. Aí ela disse que estava equivocado aquilo ali, que não era nada demais e que a mulher deveria ter total autonomia sobre o seu corpo. Eu digo, bem, veja, eu sou espírita. Como espírita, nós temos uma posição. Da mesma forma que no período do Cristo, quando ele chega e coloca as leis, e eu estou falando das leis morais, fazia com que aqueles que conhecessem a mensagem dele adotassem a pauta que ele ensinou. Então entrava em choque, por exemplo, com os romanos, que gostavam das bacanais. Nada contra, é livre-arbítrio. Mas na medida em que eu adoto a postura do Cristo, eu tenho uma responsabilidade, porque ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. Em especial espírita, que na obra do Livro dos Espíritos, na questão 300 e alguma coisa, acho que 353, me perdoem se não for, é nessas mediações. Os Espíritos são claros em dizer que na hora em que se provoca o aborto,
está se atentando contra a vida e isso é contrário à lei divina. Há o equívoco e o espírita é contrário. E essa pessoa ainda disse para mim, mas eu sou espírita e sou favorável ao aborto. E eu disse, olha, desculpa, mas de duas uma. Ou você não conheceu o espiritismo e não conhece nada, ou você está querendo criar uma nova ordem, porque não tem espírita que seja favorável. Por que eu estou dando essa mensagem? Por conta dessas duas frases que ele disse. Quem conhece a lei e segue, esse me ama. Mas quem conhece e não segue, esse não me ama, por mais que fale que conheça. Mas, Alisson, tem teses sociais que falam que a condição da saúde alto lar. Nós temos uma pauta, e principalmente nós espíritas, sabendo do que é o espírito, sabendo da lei de causa e efeito, sabendo da importância da vinda desse espírito para a família, para a mãe e para ele, nós não podemos adotar. Desculpem, mas é algo que é claro. E repito, aqui não vai uma crítica. Nem estamos querendo levantar a questão, só estamos tentando fazer a interpretação do que o próprio Cristo coloca. Porque na hora em que ele diz que quem ama a ele é aquele que reconhece e vivencia, e quem não ama a ele é aquele que conhece e não vivencia, então ele estabelece uma métrica. E aí cabe para nós, no ano que se inicia, ora, nós somos espíritas? Somos. Ou será que eu sou espírita à moda de Alisson? Ou à moda de fulano? Ou à moda de cicrano? Não existe isso. A doutrina é dos espíritos. Foram eles que ditaram. E Jesus é nosso guia e modelo. Então ele diz, nesse contexto, ele continua. E olha que interessante. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que interessante. Ele volta a repetir a frase. Ele já disse essa frase lá atrás. E ele volta a dizer. Porque a paz dele se estabelece em leis que levam o espírito a encontrar um estado de equilíbrio tal que mesmo o mundo pegue fogo, ele continua em paz. E isso é algo da lei divina peculiar, fantástica. Não tem condição financeira, não tem a possibilidade de ir e vir, não tem o fato de ter uma saúde plena ou não, de ser uma cultura que fale de cristianismo ou não, mas são de vivências dessa lei que está estabelecida na consciência. Então a nossa dificuldade nesse ano que se inicia, como em todos os outros anos e existências da nossa vida, foi conseguir distinguir entre aquilo que o mundo estabelece para nós, a nossa luta por essa conquista, e conhecer aquilo que é estabelecido pelo Cristo e a luta na terra para as conquistas da terra, mas pautados numa ética que nos dará como consequência o equilíbrio que a gente procura. Há algumas obras do Espírito Manuel Filomeno, que eu lembro que o indivíduo, ele simplesmente arma para cima do irmão, mata o irmão sem ninguém saber, e ele fica rico, e vai viver essa riqueza. Entra no plano espiritual perturbado, porque por mais que o mundo não soubesse o que aconteceu, a consciência já lhe apontava. Volta à terra num estado de loucura. E o espírito comentava que estava observando a cena daquela reencarnação. Disse, olha, isso daí é ele próprio que se culpa e se castiga, porque ele não conseguiu passar pelas penalidades do mundo. Ele fugiu à lei humana, mas à lei divina ninguém foge. Por mais que ele tivesse vivido aquele período repleto de coisas e metas atingidas que muitos de nós buscamos, ele, de alguma forma, ele comprometeu todo o futuro que o aguardava, a família que o recebeu, as dores da loucura e de situações tão difíceis que ele passou por uma plantação própria. Então, a grande meta nossa nessa reavaliação é essa. E Jesus sabia tanto da dificuldade que nós passaríamos, que ele encerra esse diálogo dizendo assim, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Mas, porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo, o mundo, por causa disso, vos odeia. O servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram,
também perseguirão a vós. Se eles observarem a minha palavra, também observarão a vossa. É de um chamado de atenção aos apóstolos, e vai acontecer exatamente isso com eles, inocentes, coitados, que estavam ali ao lado de Jesus. Depois disso vem a prisão, vem a paixão, vem a crucificação, vem o medo, até o momento em que de fato Jesus retorna a eles e faz acender, ligar aquilo que eles aprenderam durante anos, para agora vivenciar as lições. Zaqueu e Maria de Magdala já estavam vencendo, pela maturidade do espírito que eram. Eles eram maduros, mas eles enfrentaram coisas muito mais sérias mais adiante. E a responsabilidade de levar era deles. Então é naquele momento do sofrimento que eles perceberam tudo o que Jesus havia ensinado e nos lega essas lições que chegam até nós nos dias de hoje. 2023 se apresenta para nós, repito, é um ponto de mutação, é um convite a uma reflexão, mas precisamos, de uma vez por todas, adotar uma pauta. Que essa pauta, ela de fato é do amor, mas ela é de um amor ético, e que vai exigir de nós uma passagem pela porta estreita na medida que vamos elegendo na terra aquilo que é válido para nós como espírito. E na medida em que a gente fizer isso e se posicionar, porque Jesus solicita, não ponha debaixo do alqueire, mas sobre a mesa, para que as pessoas percebam na nossa atitude aquilo que um dia perceberam na Roma de Nero. Enquanto as pessoas se perdiam chamando aquilo de vida, os cristãos estavam ali seguros, firmes da escolha, e foram levados aos circos. E é interessante que eu resgato a figura de Lívia. Quem não leu, aproveita as férias agora, há 2000 anos. Esposa de Públio Lentulus, que deparou-se com Jesus e preferiu manter-se na postura do senador. Herói por um dia. Lívia, por sua vez, adota o cristianismo, saindo da sua cultura romana, entrando nos circos, trocando a sua roupa de dama, do qual encontrava-se vinculada por ser esposa de um senador, entregando-a à sua empregada, aquela que a auxiliara, e entra no circo romano, perdendo a sua existência. Relatam alguns que ainda hoje, ou há um tempo atrás, porque sabemos, dizem que Emmanuel reencarnou, que enquanto Emmanuel se encontrava na espiritualidade para encontrar-se com Lívia, ela descia das altas esferas para que ele tivesse condições de subir um pouco e encontrá-la, porque ela foi fiel, literalmente, não ao Cristo, mas àquilo que ele a convidou. Então o mundo irá nos perseguir no momento em que a gente se portar de uma maneira espírita cristã, que quem diz isso é Allan Kardec no livro dos Médiuns, que é aquele que se encanta com a doutrina, que percebe a condição ética moral da doutrina e a adota para a sua vida. E, obviamente, os pigmeus morais vão encontrar em cada um de nós que está nessa luta inimigos, porque nós seremos a lembrança do Cristo na terra. E é isso que ele diz a cada um de nós. Ide e pregai, para vivermos a sua mensagem libertadora. 2023 se aproxima, que nós tracemos as nossas metas, sim, materiais, mas acima de tudo, todas elas vinculadas aos nossos ganhos de espírito imortal. Vencendo velhas tendências, por menor que seja, é um passo que estaremos dando para alcançar a riqueza que todos nós desejamos, que é a paz interior. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.